que reserva o futuro para a futura rainha da Grã-Bretanha? A Princesa Catherine, reconhecida pela sua personalidade vibrante, iniciativas filantrópicas e sentido de moda único. Cada dia que passa aproxima-a das garras implacáveis da dor e da morte. Após a revelação comovente do seu diagnóstico de cancro, um medo arrepiante apodera-se dos seus fãs devotos e entes queridos. Até os especialistas médicos se interrogam sobre o que será dela. Deverá ser deixada a chafurdar em dores excruciantes todos os dias? Absolutamente não. Finalmente, Kate, como é carinhosamente chamada, e o seu marido William tiveram de tomar a decisão final sobre a sua vida. Uma decisão de cortar o coração. Junte-se a nós para mergulharmos em detalhes no impacto desta decisão na Casa Real. Vai fazer-te chorar. Primeiros anos. A Princesa Catherine e o seu marido, o Príncipe William, têm lutado contra a saúde de Catherine. Agora, tomaram uma decisão que levou os fãs às lágrimas. Mas antes de divulgarmos estas informações reais, vamos mergulhar nos primeiros anos da Princesa Catherine. Catherine Elizabeth Middleton nasceu numa família de classe média alta a 9 de janeiro de 1982, no Royal Berkshire Hospital, em Reading. Foi batizada na igreja local de St. Andrews, Bradfield, no dia 20 de junho de 1982. Os seus pais, Michael Middleton e Carol, eram despachantes e assistentes de bordo na British Airways, respectivamente. É a mais velha dos 3 filhos. Tem uma irmã mais nova, a Philippa, e um irmão mais novo, o Jaime. Catarina não foi a primeira da sua linhagem a misturar-se na família real. No início do século XX, a família Middleton casou com membros da aristocracia britânica e beneficiou financeiramente de fundos fiduciários que tinham estabelecido há mais de um século. Os seus familiares Middleton, incluindo os seus bisavós Noel e Olive Middleton, receberam membros da família real britânica entre as décadas de 1920 e 1940. A família de Catherine mudou-se de Bradfield, Southend, Berkshire, para Amman, na Jordânia, em maio de 1984, onde Catherine frequentou uma creche de língua inglesa. Quando a sua família regressou a Berkshire, em setembro de 1986, aos 4 anos, foi matriculada na escola St. Andrews, uma escola privada perto de Pangbourne, em Berkshire. Ela passou parte da semana em St. Andrews nos últimos anos. Em 1995, a sua família mudou-se para a vila de Bucklebury, onde ela estudou na Downhouse School. Middleton foi interna no Marlborough College, um internato misto em Wiltshire, onde demonstrou talento no desporto e foi capitã da equipa feminina de hóquei em campo. Apesar de ter recebido uma oferta de vaga na Universidade de Edimburgo, Middleton tirou um ano sabático, estudando no Instituto Britânico de Florença, em Itália, e viajando para o Chile para participar num programa internacional em Raleigh. Trabalhou como marinheiro no porto de Southampton no verão anterior à universidade. Posteriormente, matriculou-se na Universidade de St. Andrews, M5, na Escócia, para estudar História da Arte. Estudou psicologia durante um breve período antes de se concentrar exclusivamente na História da Arte. Trabalhou em part-time como empregada de mesa durante os estudos. Enquanto frequentava a universidade, ganhou o Prêmio Duque de Ouro de Edimburgo. Middleton era um membro ativo do Lumsden Club, que realizava anualmente eventos de angariação de fundos e projetos comunitários. Em 2005, licenciou-se com honras em História da Arte pela Universidade de St. Andrews. Em novembro de 2006, Middleton começou a trabalhar em part-time durante 12 meses como compradora de acessórios na cadeia de vestuário Jigsaw. Em 2007, foi curadora de uma exposição de fotografia para celebrar o lançamento do livro Time to Reflect, de Alastair Morrison, e angariar fundos para a Unicef. Em 2008, Middleton fez várias viagens ao Naomi's House Hospice, onde levou presentes e leu para crianças. Mais tarde, nesse ano, ela organizou um evento de beneficência com o tema Roller Disco, inspirado nos anos 80, que arrecadou 100 mil libras, divididas entre o Hospital Infantil de Oxford para a construção da ala Tom, para tratamento de cancro pediátrico, e o Place 2B. Esta organização oferece aconselhamento em saúde mental para crianças em idade escolar. Trabalhou também até janeiro de 2011 na empresa familiar, nas áreas de design e produção de catálogos, marketing e fotografia. Enquanto trabalhava na empresa, lançou a marca júnior da empresa para bebês. Começou a trabalhar com a Starlight Children's Foundation, que ajuda jovens com doenças terminais, fornecendo artigos essenciais para festas a crianças doentes. Middleton também ajudou a coordenar o Boodles Boxing Ball, que angariou dinheiro para a instituição.
Antes do casamento, vivia com a irmã num apartamento dos pais em Chelsea, Londres. Será que o príncipe Williams escolheu Catherine? Ou foi um casamento forçado? Continue a acompanhar para descobrir a vida pessoal e o casamento de Catarina. Em 2001, Middleton conheceu o príncipe William enquanto estudavam no St. Salvator's Hall, na Universidade de St. Andrews. Terá chamado a atenção de William num desfile de moda de beneficência na universidade. Em 2002, quando subiu ao palco com um vestido de renda transparente. O casal começou a namorar em 2003. Durante o segundo ano, Middleton partilhou um apartamento com William e 2 outros amigos de 2003 a 2005. Ambos residiam em Balgove House, no Strathdorham Estate, com 2 colegas de quarto. Em 2004, o casal separou-se brevemente, mas depois reataram a relação. Após a sua graduação, Middleton e a sua família enfrentaram um intenso escrutínio da imprensa sensacionalista. Ela assistiu ao desfile de formatura de William na Academia Militar Real de Sandhurst em dezembro de 2006. Em abril de 2007, terminaram a relação. Ela e a sua família assistiram ao concerto em homenagem a Diana, em julho de 2007, onde ela e William se sentaram a 2 filas de distância. Mas, mais tarde, reacenderam a chama da relação. Em maio de 2008, Middleton assistiu ao casamento do primo de William, Peter Phillips, com Autumn Kelly, em Williamstead, e conheceu a rainha Isabel II pela primeira vez. Middleton assistiu ao cortejo da Ordem da Jarreteira no Castelo de Windsor em junho de 2008, onde William foi nomeado Cavaleiro Real da Jarreteira. Em julho de 2008, foi convidada para o casamento de Lady Rose Windsor e George Gilman, enquanto William estava em operações militares nas Caraíbas, servindo a bordo do HMS Iron Duke. Middleton e William ficaram noivos em outubro de 2010 numa remota cabana alpina no Monte Kenya, durante uma viagem de 10 dias à Reserva Natural Lua para celebrar a aprovação de William no curso de busca e salvamento de helicópteros da RAF. A Clarence House anunciou o noivado no dia 16 de novembro de 2010. William deu-lhe o anel de noivado que pertencera à sua mãe, Diana, Princesa de Gales. Middleton foi batizada ainda criança e decidiu ser crismada na Igreja de Inglaterra antes do casamento. A cerimônia de crisma foi realizada no dia 10 de março no Palácio de St. James pelo Bispo de Londres, com a presença da sua família e de William. O casal casou-se no dia 29 de abril de 2011 na Abadia de Westminster. Este coincide com o dia de Santa Catarina. Foi também declarado feriado bancário no Reino Unido. As estimativas da audiência global do casamento rondaram os 300 milhões ou mais, enquanto 26 milhões assistiram ao evento ao vivo só na Grã-Bretanha. Sarah Burton desenhou o seu vestido de noiva na Alexander McQueen. Foi um dia memorável para os britânicos. Catarina assumiu o estilo de Sua Alteza Real, a Duquesa de Cambridge. O casal recebeu a casa de campo Amer Hall, na propriedade de Sandringham, como presente de casamento da rainha. Após o casamento em 2011, o casal usou o Nottingham Cottage como residência em Londres. Mudaram-se para o apartamento 1A, de 4 andares e 20 divisões, no Palácio de Kensington, em 2013. O Palácio de Kensington tornou-se a residência principal de William e Catherine em 2017. A 3 de dezembro de 2012, o Palácio de St. James anunciou que Catherine estava grávida do seu primeiro filho. O anúncio foi feito mais cedo do que o habitual, uma vez que tinha sido internada no hospital do rei Eduardo VII com hiperemese gravídica, uma forma grave de enjoos matinais. O príncipe George nasceu no Hospital St. Mary's, em Londres, a 22 de julho de 2013. Os fortes enjoos matinais regressaram com as gravidezes subsequentes, obrigando Catherine a cancelar os seus compromissos oficiais. Deu à luz a princesa Charlotte a 2 de maio de 2015 e o príncipe Louis a 23 de abril de 2018. Quando nasceram, George, Charlotte e Louis eram o terceiro, o quarto e o quinto na linha de sucessão ao trono britânico. William e Catherine tinham 2 Cocker Spaniel ingleses, Lupo e Orla. Sem que a feliz família soubesse, um problema de saúde estava a agravar-se na vida da sua mãe. Como conseguiram isso? A primeira aparição pública de Middleton com William após o anúncio do noivado em novembro de 2010 foi num evento de angariação de fundos organizado pelo Teenage Cancer Trust em dezembro de 2010.
foi formalmente apresentada à vida pública em fevereiro de 2011, quando o casal compareceu numa cerimônia de atribuição de um bote salva-vidas em Traerdor, perto da sua casa em Anglesey, no norte do país de Gales. Um dia depois, apareceram em St. Andrews para dar início às comemorações do 600º aniversário da universidade. Em março de 2011, o casal visitou Belfast. O primeiro compromisso oficial de Catherine após o casamento ocorreu em maio, quando ela e William se encontraram com Barack e Michelle Obama no Palácio de Buckingham. A primeira viagem real de William e Catherine ao Canadá ocorreu em junho e julho de 2011. A viagem de 2 dias da digressão à Califórnia foi a primeira visita de Catherine aos Estados Unidos. Em outubro de 2011, fez o seu primeiro compromisso a solo numa recepção para In Kind Direct, realizada na Clarence House, substituindo o Príncipe Carlos. Em março de 2012, Catherine fez o seu primeiro discurso público sobre a abertura de um asilo infantil sob o seu patrocínio, ao East Anglia's Children's Hospices. Ela e William foram anunciados como embaixadores dos Jogos Olímpicos de Verão de 2012, em Londres, como parte da sua função. Catherine assistiu a diversos eventos desportivos durante os Jogos. Em setembro de 2012, o casal embarcou numa viagem por Singapura, Malásia, Tuvalu e Ilhas Salomão para celebrar o jubileu de diamante de Isabel II em toda a comunidade britânica. Durante esta visita ao estrangeiro, fez o seu primeiro discurso oficial no estrangeiro, visitando um hospício na Malásia, aproveitando a sua experiência como patrona dos hospícios infantis de East Anglia. O casal assistiu a outras celebrações do jubileu ao longo do ano, incluindo o desfile do jubileu de diamante do Tamisa. Em julho, o primeiro compromisso de Catherine após o nascimento do príncipe George foi em agosto de 2013, quando acompanhou William para conhecer corredores que se preparavam para uma ultramaratona em Anglesey. No início de março de 2014, foi anunciado que o filho iria acompanhar o casal numa digressão pela Nova Zelândia e Austrália, de 16 a 25 de abril. O itinerário da viagem incluía visitas à Plunkett Society for Children e às zonas atingidas por incêndios em Nova Gales do Sul. Em junho de 2014, o casal visitou França para participar num evento comemorativo dos 70 anos do desembarque da Normandia em Gold Beach. Em julho de 2014, foi anunciado que Catherine iria fazer a sua primeira viagem a solo, visitando Malta em setembro de 2014. Quando a ilha celebrava o seu 50º aniversário de independência. A sua viagem foi cancelada, com o marido a ocupar o seu lugar após o anúncio da sua segunda gravidez. No início de setembro, em dezembro de 2014, o casal visitou os Estados Unidos e participou num jantar de beneficência no Metropolitan Museum of Art. Em outubro de 2015, Catarina compareceu no seu primeiro banquete de Estado no Palácio de Buckingham, realizado para receber o presidente chinês Xi Jinping. Em abril de 2016, ela e William fizeram uma viagem pela Índia e pelo Butão. Mais tarde, nesse mês, o casal voltou a encontrar-se com os Obama no Palácio de Kensington. O casal voltou a viajar pelo Canadá em setembro de 2016. Em outubro de 2016, Catherine fez a sua primeira viagem a solo ao estrangeiro, para a Holanda. Os países visitados pelo casal em 2017 incluem França, Polônia, Alemanha e Bélgica. Ela visitou a cidade do Luxemburgo em maio de 2017 para as comemorações do Tratado de Londres. Em janeiro de 2018, o casal visitou a Suécia e a Noruega. Em fevereiro de 2019, William e Catherine visitaram a Irlanda do Norte durante 2 dias, visitando Belfast, Fermanagh e Ballymena. Em junho de 2019, Catarina recebeu a primeira saudação real, tipicamente recebida pela rainha, no desfile militar Bating Retreat. Acompanhou o marido numa viagem ao Paquistão em outubro de 2019. A primeira visita da família real ao país em 13 anos. Em março de 2020, o casal fez uma viagem de 3 dias pela Irlanda, visitando o Condado de Meath, Kildare e Galway. Em outubro de 2020, William e Catherine reuniram-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com a primeira-dama Olena Zelenska, no Palácio de Buckingham, o primeiro compromisso real realizado na residência desde o início da pandemia de Covid-19. Em dezembro desse ano, o casal embarcou numa viagem de 3 dias por Inglaterra, Escócia e País de Gales no comboio real britânico para homenagear o trabalho inspirador de indivíduos.
organizações e iniciativas de todo o país em 2020. Boris Johnson expressou o seu apoio à iniciativa. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, criticou a viagem, alegando restrições de viagem. Os governos do Reino Unido, da Escócia e do país de Gales foram consultados antes do planeamento da viagem. Em maio de 2021, o casal regressou à Escócia para uma longa digressão por Edimburgo, Fife e Orkney. Em junho de 2021, William e Catherine participaram na Cimeira do G7 pela primeira vez na Cornualha. Catherine visitou alunos do ensino básico ao lado de Jill Biden e participou numa mesa redonda sobre educação de infância. Em fevereiro de 2022, Catherine visitou a Dinamarca para conhecer os planos do país para o desenvolvimento social e emocional dos jovens e para celebrar os marcos dos monarcas de ambos os países. Em março de 2022, ela e William fizeram uma viagem ao Belize, as Bahamas e a Jamaica para celebrar o Jubileu de Platina de Isabel II. Sem dúvida, é evidente que ela era cheia de vida e de atividades. Mas, no meio das atividades de Catherine, o príncipe William perdeu a avó. Esta, Clara, Sua Alteza Real, a Rainha Isabel II, que faleceu a 8 de setembro de 2022. O sogro de Catarina sucedeu-lhe como Carlos III. No dia seguinte, William foi nomeado príncipe de Gales pelo seu pai, fazendo de Catarina princesa de Gales. Em setembro de 2022, Catarina e William visitaram Anglesey e Swansea, marcando a sua primeira visita ao país de Gales desde que se tornaram princesa e príncipe de Gales. Em fevereiro de 2023, visitaram Falmouth, marcando a sua primeira visita à região desde que se tornaram duque e duquesa da Cornualha. Após o casamento, Catarina assumiu deveres e compromissos reais em apoio da monarca britânica. Em março de 2011, ela e William criaram um fundo de donativos mantido pela Fundação do Príncipe William e do Príncipe Harry para permitir que os simpatizantes que quisessem dar-lhes um presente de casamento doassem dinheiro a instituições de caridade com as quais se preocupassem. O fundo de donativos apoiou 26 instituições de solidariedade escolhidas pelo casal, incluindo as Forças Armadas, Crianças, Idosas, Arte, Desporto e Conservação. Em junho de 2012, a Fundação do Príncipe William e do Príncipe Harry foi renomeada para refletir a contribuição de Catherine para a instituição. Atualmente é conhecida como Fundação Real do Príncipe e da Princesa de Gales. O trabalho de caridade de Catherine centra-se principalmente em questões relacionadas com crianças pequenas, saúde mental, desporto, dependência de drogas e arte. O seu impacto nas doações de caridade e na visibilidade do projeto é chamado de Efeito Kate. Detém vários patrocínios de caridade: a Action for Children, o All England Lawn Tennis and Croquet Club, o Anna Freud Centre, East Anglia's Children's Hospices, Evelina London Children's Hospital, Family Action, a Maternal Mental Health Alliance, a National Portrait Gallery, a Natural History Museum, a NHS Charities Together, a Place d'OSB, a Royal College of Obstetricians and Gynecologists, a Sports Aid, os Scouts, o 1851 Trust, o Foundling Museum, a Lawn Tennis Association, a Royal Photographic Society e a Victoria and Albert Museum. Catherine, sendo licenciada em História da Arte, também se interessou por arte e escolheu a dedo a Art Room, que ajudou crianças carenciadas a aceder à arte-terapia antes do seu encerramento, bem como a National Portrait Gallery. Adquiriu o patrocínio da Lawn Tennis Association, do All England Lawn Tennis and Croquet Club, da Action for Children e da Royal Photographic Society, depois de a Rainha Isabel II os ter passado para a frente. Em dezembro de 2015, ela assumiu o patrocínio da Royal Air Force Aircade para jovens dos 12 aos 19 anos. O Duque de Edimburgo, que foi patrono dos cadetes da RAF durante 63 anos, foi formalmente entregue durante uma audiência no Palácio de Buckingham. Em 2019, tornou-se patrona do Foundling Museum, em homenagem ao Foundling Hospital. Catherine foi também líder voluntária local na Associação de Escuteiros do Norte de Gales. A Rainha Isabel II foi patrona antes de ser nomeada co-presidente em setembro de 2020, juntamente com o Duque de Kent, como patrona da ação contra o vício. Catherine visita ocasionalmente os seus centros, passando tempo com toxicodependentes em recuperação. Em outubro de 2012,
Juntamente com a Action on Addiction, lançou o programa Impact, Moving Parents and Children Together, Moving Parents and Children Together, um dos únicos programas do Reino Unido a focar-se especificamente no impacto da toxicodependência nas famílias. Em junho de 2021, Catherine foi anunciada como patrona do Forward Trust após a sua fusão com a Action on Addiction. Como patrona, lançou uma campanha intitulada Agir contra a Toxicodependência. Catherine trabalhou extensivamente em cuidados paliativos infantis em hospitais infantis de East Anglia e realiza visitas privadas a estes hospitais e às suas famílias. Fez o seu primeiro discurso público na inauguração das suas instalações em Ipswich em 2012. Catherine inaugurou oficialmente o Hospício de Norfolk em 2019, após ter lançado uma campanha de angariação de fundos em 2014, que arrecadou 10 milhões de libras. Dedica-se à sensibilização para a Semana de Cuidados Paliativos Infantis desde 2013. Catherine é uma desportista ávida e frequenta Wimbledon anualmente. É patrocinador do All England Lawn Tennis and Croquet Club desde 2016. Catherine, que gosta de velejar, participa ocasionalmente no desporto para angariar fundos para instituições de solidariedade. Em 2012, Catherine lançou o Coach Corps com o marido e o irmão, Harry. O programa foi criado após os Jogos Olímpicos de 2012 para oferecer oportunidades de aprendizagem às pessoas que desejam seguir uma carreira como treinadores profissionais. Em 2014, ela e William foram agraciados com o título de membro honorário vitalício do Marylebone Cricket Club. Em julho de 2019, ela apoiou a Backyard Nature, uma campanha para inspirar crianças, famílias e comunidades a sair de casa e a envolver-se com a natureza. Em agosto de 2019, o casal competiu na King's Cup Yachting Regatta para angariar fundos para 8 instituições de solidariedade. Em fevereiro de 2022, tornou-se patrona da Rugby Football Union e da Rugby Football League, ambas entidades reguladoras que eram anteriormente apoiadas pelo seu cunhado, Harry. Em agosto de 2022, foi anunciado que Catherine e Roger Federer iriam comparecer no dia de treinos abertos da Labour Cup, no dia 22 de setembro, evento do qual teve de se retirar devido ao período de luto pela morte da rainha Isabel II. Ainda assim, as receitas do evento foram doadas aos seus patrocinadores, a Action for Children e a Lawn Tennis Association. Ela era cheia de vida e vibração. Ninguém sabia que ela ficaria em breve longe dos holofotes. Continua a acompanhar para descobrir o porquê. O Departamento de Saúde de Catherine, no Palácio de Kensington, anunciou a 17 de janeiro de 2024 que Catherine tinha sido submetida a uma cirurgia abdominal planeada para tratar uma condição médica não revelada, que não era cancro, depois de ter sido internada na clínica de Londres no dia anterior. Ela teve de adiar os seus compromissos e obrigações públicas até março desse ano. As especulações subsequentes sobre a ausência de Catherine da vida pública e o seu estado de saúde geraram diversas teorias da conspiração e atraíram uma ampla atenção mediática. A especulação começou, em grande parte, depois de William se ter retirado do culto de ação de graças do seu padrinho, Constantino II de Grécia, onde discursaria devido a um assunto pessoal não revelado. Catarina anunciou a 22 de março, através de uma mensagem vídeo filmada pela BBC Studios, que os exames pós-operatórios tinham detectado cancro, e o palácio informou que estava a fazer quimioterapia desde o final de fevereiro. A sua baixa médica para compromissos públicos foi prorrogada. Desde o diagnóstico de cancro de Catherine, a vida das famílias do príncipe e da princesa de Gales sofreu uma transformação drástica. Uma fonte próxima afirma que a batalha da princesa Catherine impactou significativamente a sua vida e a da sua família. Embora o momento exato e a natureza do cancro ainda sejam desconhecidos, sabe-se que está a fazer quimioterapia e estará ausente das suas responsabilidades reais por tempo indeterminado. Segundo os relatos iniciais, a princesa de Gales não estaria visível ao público em geral até, pelo menos, junho. Os deveres, responsabilidades e hábitos da princesa Catherine e do príncipe William mudaram devido ao diagnóstico. William tem sido o pilar de apoio de Catherine ao longo do seu percurso médico, demonstrando a profundidade da relação e a dedicação mútua. A adaptação dos filhos às novas rotinas demonstra o quanto se preocupam com a recuperação da mãe. Estão agora mais maduros e empáticos com Catherine, ajudando-se mutuamente sempre que possível. Segundo uma fonte real não identificada, Charlotte adotou um papel protetor em relação ao irmão mais novo, Louis.
enquanto George se tornou um modelo para os irmãos. Catherine fez poucas aparições públicas, provavelmente devido aos efeitos secundários do tratamento, como a perda de cabelo e o peso. A família implementou protocolos de higiene rigorosos para proteger Catherine de doenças durante todo o tratamento. Amigos e familiares uniram-se para apoiar Catherine e William durante este momento difícil, oferecendo encorajamento e apoio. Para satisfazer as exigências médicas de Catherine, a princesa Catherine e o príncipe William também tiveram de fazer ajustes, como remarcar as suas aparições públicas e fazer visitas regulares ao hospital. Apesar das dificuldades, Catherine e William não perdem a esperança nem o otimismo. O casal real, que se fortalece um no outro e nos filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, manteve a união. A luta da princesa Catherine contra o cancro afetou pessoas fora da sua família, mudando vidas e aumentando a consciencialização sobre a importância da identificação e do tratamento precoces. A franqueza do casal real em relação à condição de Catherine estimulou discussões sobre saúde e bem-estar, inspirando outras pessoas a priorizarem a sua saúde e a procurarem cuidados médicos quando necessário. O príncipe e a princesa de Gales continuam a inspirar muitos com o seu amor, tenacidade e compromisso com a família e um com o outro neste momento difícil. Ao longo desta jornada de altos e baixos, a família Catherine e William adquiriram um conhecimento inestimável sobre o amor, a resiliência e o valor de saborear cada momento juntos. Muitos inspiram-se na sua força, solidariedade e determinação para lutar contra a doença. Mesmo perante dificuldades e incertezas, Catherine e a família Williams estão determinados a ultrapassar este obstáculo e a tornar-se mais fortes do que nunca. Mas não nos devemos sentir mal por este ícone real. Em vez disso, devemos ser otimistas e esperar pelo melhor. Aqui estão mais informações sobre a vida da Catarina que nos ajudarão a seguir em frente. O estilo de Catherine. Catherine, conhecida pelo seu estilo, figurou em várias listas das mais bem vestidas. O efeito Kate Middleton é a tendência que terá tido nas vendas de determinados produtos e marcas. Em 2011, 2012 e 2013, Catherine foi listada como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Catherine foi também nomeada para a lista internacional dos mais bem vestidos do Hall of Fame no mesmo ano, em 2023 e 2024. O The Independent incluiu Catherine na sua lista de influência. As estatísticas e as empresas de sondagens consideraram-na o segundo membro mais querido da família real em dezembro de 2022, enquanto uma sondagem de popularidade da Ipsos em abril de 2023 sugeria que era o membro mais querido. Em abril de 2024, foi considerada a membro mais popular. Numa entrevista ao Times no 40º aniversário de Catherine, os seus assessores afirmaram que ela não aceita conselhos de relações públicas e nunca fará algo só porque acha que os mídia vão gostar. Jamie Lowther Pinkerton, antiga secretária particular dela e de Williams, afirmou que ela tem aquela atitude quase antiquada de rainha-mãe em relação ao drama. Ela simplesmente não faz isso. Quais são os títulos que lhe são atribuídos? Após o seu casamento em abril de 2011, Catarina tornou-se automaticamente princesa do Reino Unido. Ganhou o título de Alteza Real e os títulos de Duquesa de Cambridge, Condessa de Strathearn e Baronesa Carrickfergus. Era normalmente conhecida como Sua Alteza Real, a Duquesa de Cambridge, mas antes era chamada Sua Alteza Real, a Condessa de Strathearn, com a ascensão do sogro. A 8 de setembro de 2022, Catarina tornou-se também Duquesa da Cornualha e Duquesa de Rothesay. Assim, passou a ser chamada brevemente pelo título de Sua Alteza Real, a Duquesa da Cornualha e de Cambridge. A 9 de setembro de 2022, o rei anunciou a nomeação de Williams como Príncipe de Gales e Conde de Chester, tornando Catarina Princesa de Gales e Condessa de Chester. Desde então, é conhecida como Sua Alteza Real, a Princesa de Gales, e Sua Alteza Real, a Duquesa de Rothesay, na Escócia. No entanto, parece haver um problema exclusivo da família real. Infelizmente, Catarina não estava isenta, mesmo antes de se tornar oficialmente membro. E qual é esse problema? A imprensa. Controvérsia com a imprensa. A morte de Diana, princesa de Gales, enquanto era perseguida por paparazzi, em agosto de 1997. Influenciou desde então a atitude do seu filho mais velho, Williams, em relação aos meios de comunicação social. Catherine e William solicitavam frequentemente que a sua privacidade fosse respeitada fora do horário de trabalho.
Em abril de 2004, o filho publicou fotografias de William e Middleton numa estância de esqui e alegou que ela era sua namorada. Após se ter licenciado na universidade, Middleton recebeu ampla atenção da imprensa e era frequentemente fotografada por paparazzi. Em outubro de 2005, queixou-se, através do seu advogado, de assédio mediático, afirmando não ter feito nada de significativo que justificasse publicidade e queixando-se de que os fotógrafos estavam permanentemente posicionados em frente ao seu apartamento. O antigo secretário de imprensa real, Dick Yabata, afirmou que o tratamento que lhe foi dado pela imprensa foi semelhante à experiência tumultuosa de Diana nos primeiros anos do seu casamento. Entre 2005 e 2006, o telefone de Middleton foi escutado 155 vezes, de acordo com o antigo editor de assuntos reais do News of the World, Clive Goodman, que esteve envolvido num escândalo de escutas telefônicas do jornal que tinha como alvo a família real. Em 2005, depois de Middleton ter sido perseguida por paparazzi a caminho de uma entrevista, William consultou-a a ela e ao pai. Escreveu uma carta aos jornais solicitando que respeitassem a privacidade dela. Em abril de 2006, os seus advogados emitiram novos avisos ao Daily Mail, ao Daily Star, ao The Sun e às agências de fotografia Big Pictures e Matrix, depois de publicarem fotografias de Middleton num autocarro durante uma ida às compras. Em março de 2019, a família real introduziu novas regras para os seguidores que comentavam nas suas contas oficiais nas redes sociais, em resposta aos abusos online contra Catherine e a cunhada, Meghan. Em maio de 2020, o Palácio de Kensington afirmou que o artigo de capa da revista Tatler, intitulado Katerina, a Grand, continha uma série de imprecisões e falsas declarações. Apesar da declaração do Palácio de que a maior parte do material não lhes foi entregue antes da publicação, o editor-chefe da revista anunciou que apoiaria o artigo, pois o Palácio já tinha conhecimento dele há meses. Em setembro de 2020, após pressão dos advogados do casal, a revista removeu os comentários sobre a família de Catherine e outras alegações semelhantes da versão online do artigo. Em março de 2024, a London Clinic iniciou uma investigação sobre uma possível violação da lei da privacidade depois de até 3 funcionários terem sido apanhados a tentar aceder aos registros médicos privados de Catherine após a sua alta do hospital. Bem, esperamos que a imprensa se porte bem desta vez e deixe a família real cuidar de Catherine sem interferências. Catarina tem sido uma figura sólida na Casa Real Britânica. Esperamos que ela melhore com o tempo. Obrigado por ver este vídeo. Antes de sair, veja outros vídeos no seu ecrã.